você conhece ou já presenciou uma pessoa com crise de pânico, saiba qual a melhor forma de lidar com a pessoa. Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero ir pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal, faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio. Eu queria te convidar para colaborar na minha próxima novela. Topa passar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Como é que eu vou conseguir trabalhar no Rio? Olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que você precisar, eu vou estar aqui. Eu preciso de um tempo. Tua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Já fez terapia? Que Jung? Sim. Lacan? Não aguento mais essa pessoa que eu sou. Vou te receitar esse remédio aqui. E muitas vezes, quem está perto, ou as familiares ou amigos, não sabem como agir. O mais importante, se você estiver próximo de alguém que estiver fazendo isso, a única coisa que você deve fazer é dar o seu apoio. Perguntar para essa pessoa o que você pode fazer por ela naquele momento. Se ela pedir para que você leve ela a um hospital, leve ela a um hospital. Se ela lhe pedir água, né, se ela conseguir beber água, dê água a ela. E é muito interessante a gente perceber essa questão da água, o quanto ela é importante. Porque nesse momento de crise do pânico, é uma avalanche de adrenalina e noradrenalina no corpo desse indivíduo. Por isso que acontece todos esses sinais e sintomas que eu já relatei. E a única forma que tem dessa adrenalina e essa noradrenalina ser expelida pelo corpo é via renal. Então, é importante que a gente consiga, se você estiver longe de um hospital, se não tem como socorrer essa pessoa durante esse intervalo de tempo, de levá-la a um hospital para que ela se sinta mais calma, dê água a ela. Porque quanto antes ela conseguir urinar, ela fazer o xixi, ela vai conseguir expelir mais toda essa substância química, que é a adrenalina e a noradrenalina, que estão causando, naquele momento, essa crise do pânico. E nunca, num momento como esse, tentar negativar, tentar desqualificar o sofrimento daquela pessoa, dizendo, essa é uma besteira, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, você está dando um piti, calma que isso vai passar. Porque aquela pessoa, nesse momento, ela está sentindo. E isso é real. Existe um sofrimento todo por trás daquela crise que está acontecendo naquele momento. Então, a gente não pode, em nenhum momento, tentar diminuir essa crise. Então, se você não tiver nada de positivo para falar, não fale. Dê pelo menos o seu apoio, né? Diga o que eu posso fazer por você, o que você precisa nesse momento, para que essa pessoa se sinta segura durante esse momento em que ela está sofrendo essa descarga de adrenalina e noradrenalina que está gerando todos esses sinais e sintomas que causam essa crise do pânico naquele momento. E, Caio, uma vez eu tive uma crise de pânico, porque eu estava num elevador que parou em Recife, tinha um senhor dentro do elevador. E aí eu comecei a faltar o ar. Quando apagaram as luzes, faltou o ar e eu toquei no braço dele. Eu disse, senhor, eu preciso tocar em você. Que aí foi acalmando. Que foi lhe dando aquela sensação de segurança, né? Foi Exatamente. O apoio que você teve naquele momento ali, para que seu corpo conseguisse estabilizar a situação, se reorganizasse ali dentro da situação que você estava vivenciando. E é interessante a gente perceber essas situações, porque, por exemplo, pessoas que já entram num processo de transtorno do pânico, elas começam a ter medo, né? Por isso que causam isolamento, elas têm um prejuízo social, porque elas começam a ter medo das suas próprias vivências, porque elas estão sempre em eminência de uma próxima crise. Elas estão sempre pensando que algo pode acontecer novamente, que aquelas sensações que não são boas, né? Que para elas é como se fosse realmente uma sensação de morte, naquele momento eu vou morrer, como não são boas, elas ficam sempre nessa iminência de que isso pode acontecer. Então, pessoas, quando elas têm esse transtorno do pânico, que é quando acontece alguns sinais e sintomas nesse processo de ansiedade máxima, no meio da semana, no intervalo de 3 a 4 vezes dentro de uma semana, elas começam a ter problemas maiores. E qual é um dos riscos que a gente tem dentro disso?
é que essa pessoa possa deprimir. Porque a carga psíquica, ela se torna muito grande. Né? Então, o seu processo psíquico, em algum momento, ele vai cansar. Então, você pode deprimir dentro disso. Porque você vai começar a ter medo, o medo vai ser exacerbado, vai ser um medo exagerado. Esse medo vai lhe gerar pensamentos, esses pensamentos lhe gerarão emoções e isso vai lhe gerar situações fisiológicas. E essa fisiologia, que é desde a taquicardia, desde a sudorese, desde a falta de ar, desde a sensação de vertigem ou tontura, ânsias de vômito, situações gastrointestinais causando ou gerando algum incômodo, esse indivíduo que tem essa crise, ele começa a passar a ter medo de tudo isso. E por isso ele pode deprimir, porque ele começa a evitar qualquer situação do seu cotidiano. No meu caso, eu enfrentei e aí não senti mais. Se eu for para alguma situação, como fazer aquele exame da ressonância, eu já me preparo bem. Por isso que é importante, depois que o paciente ele tem uma crise do pânico e começa a ter transtornos, ele ter um acompanhamento, tanto psicoterápico quanto também psiquiátrico, porque existem psicotrópicos que podem auxiliar nesse controle, né? Se você perceber, que é o que a gente chama de SOS, perceber que essa crise pode estar vindo, pode acontecer, você, em contato com o seu psiquiatra, ele já pode lhe deixar algumas medicações, que a gente chama de SOS, que podem auxiliar e controlar esses sinais, esses sintomas. Né? Porque muitas vezes, nesse processo, eles passam algumas medicações que possam ser de uso sublingual, porque a absorção é mais rápida e o controle é maior. Então, uma pessoa que teria uma crise de 20 a 40 minutos, essa crise pode durar, em média, 10 minutos, que é um tempo muito relevante para quem tem essa crise, pois é uma sensação imensa, né? O tempo ele é relativo para essa pessoa. No meu caso, eu usei terapias integrativas. Ótimo. Biodança e reiki. É ótimo. O transtorno do pânico, ele é o pico da ansiedade. A crise do pânico é o pico da ansiedade, que é quando tudo acontece, ele começa a sentir todos esses sinais e sintomas de uma só vez e sem um aviso prévio. Pode ser em qualquer situação. Então, não tem um aviso prévio para isso. O transtorno do pânico, ele já acontece de forma mais frequencial. E o indivíduo ele já começa a perceber algum sinal antes, né? Começa a sentir algo antes, quando se torna um transtorno do pânico, porque ele já vivenciou a crise maior, que é o ápice dessa ansiedade, onde ele vivenciou todos aqueles sinais e sintomas de uma só vez. Dicas de uma boa leitura. Nós temos um livro maravilhoso, que é da psiquiatra Ana Beatriz, Mentes Ansiosas, né? Então ele é muito bom, que é Medo e Ansiedade do Dia a Dia. O transtorno do pânico é uma coisa. O transtorno do pânico é quando eu começo a ter várias crises do pânico de forma sequenciada. E uma coisa no pânico não é maluquice, não é loucura, que as pessoas ficam assim, nossa, deu um chilique, deu um ataque. Não, é desesperador. E é tão verdade que as pessoas, se você tirar a pressão de uma pessoa, pressão arterial, de uma pessoa com crise de pânico, a máxima, que é a pressão máxima, tem a máxima sobe, e sobe mesmo. Quer dizer, isso não é da cabeça da pessoa. Se você medir o batimento cardíaco, ele está alterado. Então, assim, nunca fale que é da sua que cabeça, é frescura, vai que é da sua passar. cabeça, porque ali atrás tem um sofrimento que é real. Lá tem um tópico que fala especificamente, né, desse processo do transtorno do pânico, da crise do pânico. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que está nos assistindo. Envie mensagens para o WhatsApp DDD 86 99991 2620. Se inscreva em nossa página no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar.